Olá a todos, o meu nome é Sónia Ferreira, sou life coach e da longevidade e hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para abordar outro mito da longevidade. O mito da felicidade diminui com a idade e temos hoje aqui mais uma convidada que é a Liliana e a quem eu agradeço desde já a participação, que se mostrou logo muito motivada. Ora, o tema não fosse a felicidade, que é um tema que realmente ela também gosta muito e trabalha para promover também esse conceito aqui em Portugal. E só dando aqui uma breve introdução, a Liliana Patrício é fundadora da Happiness Factory, é consultora, formadora e mentora dentária da felicidade, foi co-promotora da primeira Semana Internacional da Felicidade no Trabalho em Portugal este ano, 2020, investigadora no projeto de investigação científica Perspectivas sobre a Felicidade, que de certa forma fez aqui um contributo para Portugal no World Happiness Report da ONU, licenciada em Psicologia pela Universidade de Évora e é pós-graduada em Neuropsicologia e Psicogerontologia pela Universidade Católica Portuguesa, além de outras formações como Coaching e Mindfulness, Dentária e Desenvolvimento Pessoal. Portanto, é alguém que o tema da felicidade tem muito a ver e por isso é que houve aqui este convite para trabalharmos esta questão da idade e da felicidade. Porque se bem que nós falamos que o idoso e tal é uma pessoa que muito cabisbaixa, não são pessoas alegres, não são pessoas que estejam de bem com a vida, mas por outro lado nós vemos as estatísticas e a dita curva é a partir mais ou menos dos 50 para cima que se registra que existe, apesar de tudo, obviamente que existirão diferentes estratos, mas apesar de tudo, é quando as pessoas sentem realmente que são mais felizes, que têm, digamos assim, um nível de qualidade, que elas consideram para elas qualidade e que se sentem bem. Porque é que será esta coisa que realmente parece aqui uma contradição, não é, Liliana? Parece aqui uma questão que eu gostava que debatêssemos, que acho super interessante. Sim, Sónia, antes de mais agradeço eu o convite e a pomposa apresentação que fizeste da minha pessoa. É sempre um prazer para mim poder falar de felicidade e particularmente felicidade na terceira idade, porque foi precisamente por aí que eu comecei o meu percurso profissional, ainda antes de ter feito todas essas coisas que mencionastes. De facto, eu sou pós-graduada em Psicogerontologia porque senti a necessidade de perceber um pouco melhor o que é que acontece na terceira idade, o que é que o envelhecimento e aquilo que acontece ao longo do nosso desenvolvimento enquanto pessoas até chegarmos a essa chamada última etapa da nossa vida, ou última fase, porque eu trabalhava e trabalhei no início da minha vida profissional em hospitais, unidades de cuidados continuados e também em lares de idosos. E para mim era muito importante eu perceber como é que eu podia ajudar aquelas pessoas a ter o máximo de qualidade de vida possível. Ainda sei saber muito bem que depois, mais tarde, iria virar o mote para a felicidade e deixar estas questões das doenças. Tem a ver, também que tem uma coisa a ver, no fundo, a felicidade também claro, tem tudo a ver. Sim, é isso mesmo. Contrariamente àquilo que socialmente nós achamos, porque nós estamos muito habituados a olhar para a terceira idade ou para a velhice como uma fase da vida em que nós já vivemos tudo, em que já se perdeu tudo, ou pelo menos há muitas perdas associadas, há muitas perdas físicas, há muitas perdas emocionais, há muitas perdas cognitivas, e a verdade é que tudo isso acontece, mas ainda assim nós não deixamos esta entidade ou identidade que nós temos enquanto pessoas continua a existir, e aquilo que estavas a dizer há pouco é muito interessante, porque parece que há ali um timing definido por nós, que temos uma série de etapas para fazer ao longo da nossa vida, e uma delas é precisamente ver se eu chego à idade da reforma para depois fazer aquilo que bem me apetece. Ou seja, é como quem diz, deixa lá ver se eu chego. Hoje em dia em Portugal é ver se eu chego aos 65 anos, ou pelo menos aos 60, para pedir uma reforma antecipada, depende também depois dos anos de desconto que se tem, para ver se eu consigo aí ser feliz e investir
tudo aquilo que eu tive a fazer ao longo da minha vida, em momentos que sejam professores de maior bem-estar, maior qualidade de vida, que eu possa estar mais com as pessoas de quem eu gosto, fazer coisas que são importantes para mim. E às vezes a verdade é que isso não acontece tanto, não é? Ou seja, parece que há ali um pico, de facto, que derivado também desta expectativa, mas depois a expectativa também é tão grande em relação a que é aquela fase de vida, e em Portugal nós não temos muita orientação e apoio nesse sentido para que também seja diferente, não é? E por isso o que acontece é que nós depois acabamos por nos ir focando naquilo que são as perdas associadas ao envelhecimento e não propriamente àquilo que podia ser o potencial em desenvolvimento, não é? E acho que essa é que é a grande questão deste mito tão interessante. A felicidade está associada a uma diminuição ao longo da idade. E não é bem verdade, não é? Aliás, olha, quando nós falamos, tivemos esta ideia de falarmos sobre este mito, houve um estudo que eu me lembrei, que foi feito, salvo erro, em 2002, 2003, que nos dizia precisamente o contrário, que a felicidade aumenta com a idade. Porquê? Porque as pessoas mais idosas são também aquelas que acabam por ter consigo uma maior capacidade de resiliência, uma maior flexibilidade, uma maior adaptação, porque já passaram por muitas experiências ao longo da sua vida e já foram expostas a muitas condições diferentes e, portanto, quando se deparam com as adversidades, conseguem ter todo um rol de estratégias comportamentais, cognitivas, emocionais, que nós mais jovens ainda não as temos, porque ainda não tivemos possibilidade de as desenvolver, não é? Mas eu acho também que, o que é que tu também achas? Que é assim, também a ideia da idade, também eu acho que a ideia de felicidade também é diferente para cada pessoa, não é? Ou seja, o que é para mim felicidade pode ser diferente para ti. Aliás, é muito provável que seja. Nós podemos até ter pontos em comum, não é? Há coisas que para ti te traz felicidade que para mim também trazem. Mas acho que a experiência de vida, aquilo que a pessoa passou, aquilo que ela não passou, ou seja, aquilo que ela deixou de fazer que não fez, isso também acho que influencia muito a vivência do próprio conceito de felicidade. Ou seja, temos quase uma felicidade da sociedade, que considera como felicidade a atingir, não é? Pronto, ou seja, a tal chegar, aquilo que eu chamo o santo grau, que é chegar à reforma. Eu, pronto, consegui chegar até à reforma, reformar-me e depois é que vou viver a minha vida. Muitas vezes diz assim, pronto, eu quando me reformar é que eu vou fazer isto e vou viver a minha vida, não é? E nós vemos que muitas vezes este processo também de felicidade também se conquista, independentemente da idade. Claro que a idade depois traz-nos uma outra fase, traz-nos outros desafios, mas a realidade que eu penso às vezes é a felicidade também se constrói. O que é que eu quero construir como felicidade para mim? Não é? Porque isso depois vai ser importante, é dizer assim, independentemente da fase em que eu estou, eu sinto-me bem ou menos bem. Não sei o que é que tu achas sobre isto, mas eu às vezes penso muito sobre este aspecto. Eu posso dar a minha perspectiva, quer de experiência de trabalho, quer a minha própria experiência, porque como já percebeste, eu sou uma miúda das ciências e, portanto, para mim é muito importante aquilo que é estudado do ponto de vista científico. E essa questão que tu estás a referir é mesmo muito importante, porque muitas das vezes nós temos... E nós, eu digo nós, sociedade, não é? Quando olhamos para o idoso e pensamos assim, não é possível a felicidade aumentar com a idade, nós estamos a fazer isso de acordo com aquilo que, em primeiro lugar, é a nossa experiência do que é uma pessoa mais idosa, e muitas das vezes nós, se vivermos, por exemplo, numa grande cidade em que as pessoas mantêm os seus níveis de atividade e de funcionalidade até muito tarde, temos uma percepção, mas se vivermos numa mais rural, em que as pessoas também, derivada à experiência de vida que tiveram e tudo mais, acabam por, aos 65 anos, estarem mais desgastadas e mais fragilizadas, eu tenho outra percepção sobre o que é que muitas vezes é essa ideia,
E desculpa interromper-te, muitas Sim, vezes sim, é esse estereótipo que é passado, não é? Portanto, sem o dúvida. idoso que está decrépito, entre aspas, pronto, obviamente. Eu acho que isso, apesar de tudo, está a mudar, não é só isso. Sim, há uns anos para Mas cá, eu diria já há uns acho que 20 se ou 30 anos. vende-se o outro lado, que é o idoso de classe média alta, que está espetacular e que está tudo bem. Temos aqui um intermédio, não é? Temos aqui uma parte intermédia, que é alguém que pode ser de classe média ou o que for, mas que já pensa na transferência da sua parte adulta, porque obviamente o sénior também é adulto, mas do adulto para a parte da meia-idade, e que já começa a pensar nisto, como é que vai ser, como é que vai Alguma continuar a antecedência. ser. Desculpa interromper, Sim, estava aqui no seguimento da ideia. não faz mal, eu estou recordada do que é que ia dizer. Em relação a isso, é muito verdade, e estas diferenças de perspectiva sobre um mesmo conceito existem de facto na nossa sociedade, ou seja, tirando aquilo que está conceptualizado do ponto de vista teórico ou científico, a verdade é que depois na sociedade nós temos experiências muito, muito diferentes. Eu, por exemplo, na zona em que vivo, há muitas pessoas idosas, e estou a falar de pessoas com 70 e tal, 80 anos, que ainda falam em asilos, quando é uma coisa que já não existe há anos em Portugal. Porquê? Porque esta foi a experiência com que eles cresceram, não é? Ouvir falar dos asilos, que eram literalmente depósitos de pessoas, portanto, quando não serviam mais à sociedade, eram colocados ali. E nós hoje em dia, felizmente, temos tudo isso foi reestruturado e temos hoje, e nesse sentido, a verdade é que a própria Segurança Social tem feito um trabalho incrível nesse sentido de prestação de apoio ao envelhecimento, e temos hoje instituições com características e uma série de áreas multidisciplinares para apoiar precisamente este processo de envelhecimento. E até profissionais, não é? E até profissionais, não é? Portanto, Exatamente. Exatamente, e até para a formação dos próprios profissionais. Por exemplo, esta pós-graduação que eu fiz em psicogerontologia é precisamente para isso, para nós nos sensibilizarmos e de acordo com as informações científicas também que nós vamos sabendo sobre o que é o processo de envelhecimento, para melhor agirmos enquanto profissionais quando em contacto com estas pessoas, não é? E a verdade é que, se calhar, há centros urbanos em que tudo isto já aconteceu há muito mais tempo, e se calhar já dificilmente encontramos o idoso que, quando nós lhe falamos num lar ou numa residência sénior, nos diz: estás a falar de um asilo, não é? Para eles essa provavelmente é uma realidade um bocadinho diferente. E isso faz toda a diferença quando nós também somos adultos e estamos a perspectivar o nosso próprio envelhecimento, não é? Porque há coisa que inevitavelmente acontece com todos nós, é que a cada dia que passa nós estamos a envelhecer. Não há forma de contornar isto. Mas será que nós programamos? Será que nós programamos isso? Eu acho que nós não programamos. Sim, eu acho que nós não programamos, mas temos e isso vai muito encontrar ao ponto que eu deixei pendente, que tem a ver com a percepção que nós temos de felicidade, porque efetivamente aquilo que é felicidade para mim pode não ser o mesmo para ti, Sónia, e está tudo bem. E depois ainda há outra questão, é que aquilo que para mim é felicidade aos 40 anos não é igual àquilo que é a felicidade para mim aos 20, ou aquilo que vai ser a felicidade para mim aos 70 ou aos 80 anos. E portanto, se eu próprio vou mudando a minha percepção de felicidade, é extremamente difícil estar a comparar isto com a felicidade dos outros, ainda mais outros, por exemplo, crianças, jovens, adolescentes, adultos mais jovens, adultos mais adultos, passando aqui um pouco a redundância, porque de facto são fases, etapas de vida em que nós vamos sempre mudando, e isso é ótimo, não há problema nenhum em nós irmos mudando. Eu acho que aquilo que nós não somos preparados é para perceber que somos dignos de ser pessoas felizes, e para isso precisamos de perceber o que é para nós a felicidade e trabalhar diariamente nesse sentido, que eu também acredito que é muito o trabalho que tens desenvolvido nesta área, é precisamente isto, não é? De levar as pessoas a tomar consciência do que é que para si individualmente, enquanto ser, faz sentido fazer de acordo com aquilo que são
todos os valores pessoais, tudo aquilo que se perspectiva a nível de futuro, porque esta é outra questão, não é? Nós também achamos que já é idoso, então não há futuro para aquela pessoa. Isto não é verdade, não é? Então, a forma como, do ponto de vista científico, se tem tentado estudar estes fenómenos é tentar encontrar modelos explicativos, ou pelo menos com algumas características daquilo que é a felicidade. Por exemplo, Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva, ou a ciência da felicidade, como queiram chamar, aquilo que ele fez foi dividir de uma forma muito simples, e estou a resumir o trabalho dele, que é enorme, não é? Percebermos o que é que são as experiências positivas da nossa vida, o que é que nos dá prazer na nossa vida e o que é que nós podemos perspectivar com isso, e trabalhando aqui muito a questão do otimismo e da própria esperança, e o que é o significado de vida, ou seja, que valores é que eu tenho e que valores é que eu... com que base em que valores é que eu perspectivo, no fundo, o meu futuro e reavalio o meu passado, porque esta é uma questão também muito importante de nós falarmos quando nós falamos de felicidade associada à terceira idade, não é? Nós não deixamos de ter emoções positivas, nós não deixamos de sentir coisas boas. Exato. Eu acho que eu não sei se tu concordas com isso, mas parece-me a mim que há uma predominância. Estás a falar, eu estava-me a lembrar de uma coisa, por exemplo, de relatos de pessoas, de idosos que dizem: eu olho para o espelho e eu não me sinto com a idade que eu vejo, ou seja, eu sinto muito mais jovem. Obviamente não serão todos, mas eu sinto muito mais jovem. E agora o que é que eu faço com isto? O meu corpo é este, mas o meu interior não dá. Mas isto eu acho que passa também, e sim, é uma coisa que eu tenho tentado agora trabalhar um bocadinho mais, e quando preparo as formações e quando estou com pessoas de maiores, eu tenho sempre aquela coisa: eu vou-lhes dar conteúdos só para a idade deles, ou considerando que eles são uma pessoa como um todo, não é? Porque eles próprios podem dizer: não, mas ouça lá, adapte lá isso à minha linguagem. Mas o engraçado é que eu tento não muito pensar nisso e eles respondem de uma forma normal. Portanto, a autoaceitação, a nossa autoaceitação também do facto de nós somos jovens, somos adultos, somos mais idosos, isso também é um fator que eu acho super importante para a felicidade, porque o envelhecimento ele vai vir. Inevitavelmente. Melhor, pior, com condicionantes positivas, com condicionantes menos positivas. A verdade é que nós vamos ter que passar por aquela fase, não é? A questão é como é que nós interiormente nos colocamos, e óbvio como é que a sociedade também nos ajuda a esse processo, não é? Dentro das ferramentas que tem, que isso é outro assunto que eu daria aqui para 2 ou 3 mitos, mas é que realmente a sociedade também como um todo, nós como um todo, quebrarmos o estigma e criarmos o auto-estereótipo que nós temos com isto, não é? Que é assim, envelhecer, todos vamos envelhecer. Já fomos crianças, quando éramos crianças também gostávamos de fazer outras coisas e não podíamos, porque éramos crianças, não é? Portanto, quando somos mais idosos é a mesma coisa, mas temos, como tu estavas a falar há pouco, temos uma maturidade, porque já passámos por experiências, não é? Já passámos por determinadas coisas, que nos permite, se calhar, às vezes, ter uma outra visão de conjunto. Agora, é preciso estar bem para aproveitar isso, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É porque, de facto, eu acredito que tudo aquilo que está envolvido o envelhecimento tem estado extremamente focado na parte daquilo que são as perdas, que são os déficits, que são as dificuldades, e há muito pouco trabalho feito no que diz respeito ao potencial. Nós não valorizamos o potencial, e parece-me que isto é uma questão um bocadinho cultural, do quanto potencial estas pessoas maiores têm. E, portanto, não valorizando isso, é difícil depois nós também sermos embaixadores, digamos assim, do envelhecimento mais positivo, ou do envelhecimento positivo, ponto. Depois, em relação a essa questão de um idoso olhar e sentir-se bonito, eu acho que é muito importante nós percebermos que
Da mesma forma que nós vamos tendo ao longo da vida diferentes percepções sobre o que é para mim individualmente a felicidade, também nós vamos tendo diferentes idosos de acordo com as gerações. Ou seja, os idosos que nós temos hoje em dia têm características diferentes das pessoas que vão ser idosas daqui a 10 anos. E os baby boomers, que entretanto uns já são, outros já estão a caminho de ser idosos, vão ter necessidades e interesses completamente diferentes no que diz respeito à felicidade daqueles que são os jovens millennials. E, portanto, estas coisas também, do ponto de vista social, é muito importante de perceber e ter em consideração, obviamente. Por isso, quando nós vamos abordar as pessoas, eu acho que temos, em primeiro lugar, que ter em conta toda esta diversidade. E tenho imensa pena, sinceramente, que seja tão pouco valorizado. E isto é algo que acontece, as pessoas não precisam estar institucionalizadas, acontece no contexto familiar e social, que é não haver esta validação deste sentimento positivo de alguém se olhar ao espelho e conseguir reconhecer a beleza que fisicamente não existe em si, mas que se calhar existe do ponto de vista interior, do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista do otimismo e das perspectivas de vida. E eu acredito que se todos nós nos focássemos muito mais nisso, nós vivíamos efetivamente todos um mundo muito melhor. Mas esta é a minha crença de alguém que vê o mundo cor-de-rosa, assumidamente. Sim, e os teus próprios valores face à felicidade, o que é que realmente tu desejas alcançar, não é? Na tua longevidade. Acho que isso é importante e pode ser importante para cada um pensar nisso, não é? O que é que para mim pode trazer felicidade quando eu estiver numa outra fase, não é? É como tu dizes, obviamente que também depende daquilo que eu estou a viver, não é? Depende da situação. Claro que até depende da forma como eu envelheço fisicamente, não é? Agora vamos ao outro lado. Claro que uma pessoa que está equilibrada minimamente, que tem menos doenças, tem uma estabilidade financeira, tem um conjunto de fatores, claro que isso vai-lhe trazer um outro tipo de qualificação no envelhecimento. Mas claro, Sónia, isso também pode ter sido provocado por ela, não é? Portanto, isso também pode ter sido. Certo, aquilo que eu ia dizer é que essa questão, na verdade, associada ao envelhecimento ou não, isso é válido em qualquer etapa da nossa vida. Em qualquer etapa da nossa vida, claro. Se nós estivermos fisicamente bem, se estivermos do ponto de vista financeiro equilibrados, se temos as nossas emoções no que diz respeito à família e à integração na vida social satisfeitas, é muito mais fácil eu ir envelhecendo bem, não é? Claro que... E isto é muito mais protetor, quer da doença de uma forma geral e da doença mental de uma forma mais específica, claro. Não é? Na terceira idade é exatamente a mesma coisa, porque lá está, é o processo de envelhecimento que acontece de uma forma, neste caso, transversal a todos. Agora um fator que até já temos falado noutros mitos, acaba por ser um bocadinho recorrente, que é o propósito de vida, não é? Que a pessoa o propósito de vida não precisa de algo que está escrito num papel e é estanque e é algo que, pronto, não tem evolução, não pode ter crescimento e evolução. Mas a verdade é que a pessoa ter um motivo para acordar todos os dias e ter alguma motivação, nem que seja para cuidar de alguém, ou um animal, ou alguma coisa, ou algo maior, ou estar envolvido até com voluntariado, outro tipo de iniciativas, isso traz-lhe um sentido para a vida e traz-lhe, se calhar, aquele tal sentimento de felicidade diferente de outra pessoa que não tem, não é? Que apenas conta os dias que se aproxima ou do envelhecimento ou da própria morte. Portanto, é a finitude, digamos assim. E isso é que traz uma carga, eu acho, adicional bastante forte, não é? E em certos países depois também temos a questão religiosa, temos outros aspectos envolvidos, que cria ali uma onda também não muito favorável a que a própria pessoa se veja como uma pessoa que está
em perfeita evolução, portanto está em contínua evolução e que deixará um dia, obviamente, de existir, mas até o último momento está a aprender e está em movimento e pode ter pode ganhar com isso e pode até dar às outras pessoas que estão à sua volta o seu contributo, que isso também é outra questão, não é? Até hoje, a nível das empresas, há muito desperdício do potencial de equipas multidisciplinares, multigeracionais, porque pessoas já têm muita experiência, muito know-how, até na própria gestão das emoções, não é? Face ao ambiente de trabalho e tudo isso, e que começa-se agora, e eu sei que também é um bocadinho a tua área, começa-se aqui a pincelar algumas coisas porque realmente é importante, não é? Não é nem só o jovem, nem só o mais idoso, é um conjunto, não é? Multidisciplinar. Sim. Olha, Sónia, aquilo que eu acho relativamente a isso é que às vezes é que se fala tanto do que é o propósito, o que é o significado de vida e desses conceitos que às vezes acabamos por complexificar e ficamos ali aflitos do género. E agora tenho 80 anos, ainda posso andar à procura do meu propósito de vida ou já não posso fazer isso. Então aquilo que eu acho que é mais importante de tudo ao longo da nossa vida é nós irmos percebendo quais é que são verdadeiramente as nossas forças, as nossas características e o nosso potencial para podermos utilizar isso a nosso favor ao longo da vida, porque isso é um fator profundamente promotor da esperança e do otimismo, e sem isso nós dificilmente conseguimos chegar aos 80 anos e acreditar que é possível viver um propósito, que é possível continuar a contribuir de uma forma positiva para o mundo em que acreditamos que é possível todos nós vivermos. Então, nesta área da felicidade, e especificamente da psicologia positiva, a psicoterapia positiva trabalha muito esta questão da ressignificação positiva de experiências, que é nós fazermos quase como se fosse a nossa linha da vida e em vez de olharmos só para um acumular de desgraças que aconteceram ao longo da nossa vida, percebermos que houve efetivamente momentos devastadores, mas que houveram outros incrivelmente empoderadores, e até mesmo esses que não foram assim momentos tão bons quanto isso, pela carga emocional negativa que eles trazem associados, trouxeram-nos um potencial de aprendizagem incrível, e possivelmente existem muitas competências que nós temos e que podemos utilizar hoje a nosso favor, que vêm precisamente do facto de termos vivido isso. E se nós não tivéssemos vivido, hoje não éramos quem somos. Então este trabalho é muito importante de se fazer. Infelizmente em Portugal não tem havido muito investimento nisso, por todas as condições socioeconómicas em que também vivemos, mas acredito que as coisas poderão mudar e o futuro será mais positivo e mais feliz neste sentido. Eu acho que sim, se a gente começar a significar a nossa felicidade também passa por isso, não é? Criar um ambiente e cada vez mais várias pessoas começarem a falar sobre isso, a criar a tal rede que nós falávamos no outro dia. Eu acho que isso pode começar a ter sementes, não é? Nós sabemos que às vezes as sementes levam o seu tempo a germinar, não é? Precisam de encontrar o terreno fértil, precisam de ser nutridas, precisam de um bom tempo, não é? Precisam ali da positividade, precisam ali de um espaço para depois germinarem. Quando é que vão germinar? Quando for o tempo, às vezes, é preciso persistir, e eu acho que, eu pelo menos acho que isso é importante, também para a minha felicidade. Porque se eu tiver minimamente bem, também poder contribuir para o que está à minha volta, eu também me sinto melhor. E acho que isso faz parte da evolução de cada um. Mas isto são temas bastante interessantes, e a felicidade toca tudo. A felicidade vai tocar em muitos pontos mesmo. E cada vez mais vai haver esse trabalho. Portanto, eu acho que é inevitável, e tenho pena, nós estamos já aqui a acabar o nosso tempo, porque acho que a gente ficava aqui o resto do dia a conversar. Durante mais tempo, e acho que já deu aqui para abordar alguns assuntos. Pode ser que mais para a frente a gente volte a pincelá-los, mas eu acho que correu muito bem, e acho que
é por aí. Acho que a felicidade depende de cada um de nós, mas também a sociedade somos todos, também é importante que consiga promover esse espaço e Sem consiga. dúvida, isso é muito importante. É nós pensarmos que a culpa é da sociedade ou a culpa é de fatores externos a nós. Tudo isso impacta, obviamente, não é? Nós somos seres sociais por natureza e os relacionamentos interpessoais são importantes e o meio envolvente impacta bastante aquilo que é a nossa felicidade. Mas já como os estudos da equipa da São Jaleo Bamis dizem que 50% da nossa felicidade é influenciada pela genética, mas nós temos depois os outros 50% que são divididos entre as nossas escolhas pessoais e o contexto em que nós vivemos, e as nossas escolhas pessoais estão aqui representadas em 40%, ou seja, é uma escolha deliberada que eu posso fazer em relação ao facto de ser feliz, e isso é atribuído a mim, a ti ou a qualquer outra pessoa, independentemente da idade. E acho que esta é uma boa forma de deixarmos aqui e fecharmos este mito de que a felicidade diminui com a idade, porque de facto é sempre uma escolha pessoal e mesmo sendo idosos nós temos direito e somos dignos de fazer as nossas próprias escolhas. Então, se for uma escolha de felicidade, precisamos depois de uma sociedade que somos todos nós para apoiar isso mesmo. Nem mais, vamos lançar as sementes. É isso mesmo, Obrigada, Sónia. Liliana. Obrigada. Obrigada eu.